No Brasil, onde não há o controle de natalidade e onde planejamento familiar e a educação sexual ainda são assuntos pouco discutidos, a gravidez na adolescência acaba tornando-se, muitas vezes, um problema social grave. Na cidade de Caxias, no interior do estado do Maranhão, um trabalho educativo realizado no Centro de Ensino Eugênio Barros tem alcançado resultados positivos. Sheila Aguiar, coordenadora do projeto Educação Sexual, juntamente com a educadora Elizabeth Rodrigues, são minhas convidadas de hoje no programa M. Sejam bem-vindas. Obrigada. Coisa boa, vamos conversar hoje então sobre um assunto que é muito importante, que é a gravidez na adolescência. Sheila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que vocês estão desenvolvendo lá em Caxias, que já tem alcançado aí bons resultados. Como é que funciona tudo? Bom, pelo fato do Maranhão já ser um estado em que o número de gravidez na adolescência é muito grande, a nossa escola, nossa cidade não estava fora disso. Então, lá na escola, a gente tinha uma média de 8 a 9 adolescentes grávidas por ano. Por ano? Isso. E era algo que preocupava a equipe gestora, me preocupava como professora de biologia da escola, e a gente ia vendo que era até um fator de evasão, porque elas engravidavam, começavam a ter as mudanças e não queriam mais voltar para a escola. E por conta de um programa do governo federal, que é chamado Programa Ensino Médio Inovador, que nos trouxe recursos financeiros, a gente resolveu implantar o projeto na escola e isso favoreceu que a gente tivesse resultados positivos quanto a isso. Como é que é desenvolvido exatamente o processo todo com esse projeto de educação? São palestras? Como é que funciona? A gente começou ouvindo o nosso aluno. A gente colocou lá na escola uma caixa coletora, onde eles iam depositar as suas dúvidas e aplicamos um questionário exatamente para saber de onde a gente ia começar. Que a gente não queria simplesmente só jogar o conteúdo sem saber o que era realmente que eles estavam querendo saber. Porque o jovem, ele sempre acha que sabe tudo, que ele é o bambambam quando o assunto é sexo. Porque ele tem aquela revistinha, ele tem a internet, então ele acha que ele não precisa de informação. Só a conversa com os colegas é suficiente. E quando a gente começou a fazer essa investigação, a gente viu e constatou, que a gente já desconfiava, que era bem diferente a situação. Eles tinham muitas dúvidas, o que eles acreditavam ser a verdade deles estava bem diferente daquilo que é para ser. Então, a gente começou daí, dessa caixa. Então, quando a gente abriu a caixa, a gente se assustou até com as perguntas. De Pandora, né? Exatamente, porque os questionamentos eram bem absurdos. Porque assim, na verdade, Elizabeth, você que tem aí muita experiência com jovens, tem aquela questão, né? Existe um pouco da vergonha ainda de procurar um adulto para conversar sério com uma dúvida de verdade. É mais fácil você conversar com um coleguinha, meio que contando uma vantagem, do que você chegar com um questionamento mais sério. O problema também é o despreparo do adulto. Antigamente havia um tabu de que não se falava em sexo e família, mas esse tabu, com o passar do tempo, com a modernização, não foi muito quebrado. A escola precisa trazer, como eles fizeram, a comunidade e os pais para discutir. Para ter uma ideia do alcance do trabalho da escola da Sheila, em Caxias, o MEC fez um congresso com escolas do Brasil inteiro, do ensino médio inovador e integral, e ela foi selecionada entre as 70 melhores experiências do Brasil. Resultado muito grande, porque se nós observarmos, as estatísticas do MEC, do IBGE, determinam que 28 em cada 100 partos que são feitos anualmente no Brasil, pelo SUS, são de jovens entre 10 e 19 anos. Então, 28% dos partos do SUS no Brasil são de adolescentes. Quer dizer, eles tinham 8 a 10 por ano na escola deles, no universo de quantos adolescentes lá do ensino médio? 400, mais ou menos? 400 alunos, 500, contando os 3 turnos. Devia ter umas 400 meninas, né? Uhum. Tinha 8. Quer dizer, no Brasil, que é justamente 8, os 400, 2%, era o universo dela. No Brasil, dos partos do SUS, 28%, quer dizer. E uma observação que tem que se fazer é a gravidade desse problema, porque 25% das jovens no Brasil que engravidam abandonam a escola. Então, o problema é pessoal, é familiar, é social, mas também é econômico. Sim, porque na hora em que abandona a escola, ela deixa de se capacitar para agir. Então, a iniciativa da escola, da professora Sheila, é uma iniciativa que, imagina se todas as escolas do Brasil fizessem um trabalho o mesmo assim, trabalho, né? Zeraria, porque segundo
Ela me disse, não foi, Sheila? De 10 caiu para... Como é que foram os resultados? A gente começou a trabalhar o projeto em 2010. Então, no final do ano, a gente contabilizou só 5 adolescentes grávidas. Em 2011, só 3. E em 2012, até em junho, quando a gente entrou de férias, não tinha ainda nenhuma adolescente. Nenhuma grávida. 8 para nenhuma. Isso é um resultado fantástico. Anos, né? Em 3 anos. Muito bom. Então, quer dizer, a escola de Sheila mudou todo um paradigma, porque a escola sempre foi um lugar de muita censura. Como a família também. A família ainda não está preparada, mas a escola se antecipa. E Sheila, o que vocês viram que havia de perguntas dentro daquela caixinha que vocês ficaram pensando? Porque o jovem acha que sabe tudo, mas na hora que você vê, a caixinha perguntava o quê? Tinha coisas do tipo se engravidava na primeira relação sexual ou se na primeira relação não tinha perigo de engravidar, quais eram as transformações que a menina sofria no corpo, se a gravidez era responsabilidade só da menina, porque na grande maioria das situações fica só por conta da menina, né? Então eles tinham essa curiosidade. E coisa como o que é masturbação, o que é o sexo oral, o que é sexo anal, coisas que a gente acha que eles sabem, pelo fato de estarem na adolescência, mas que eles tinham realmente essa dúvida. Se engravida tendo sexo oral, o sexo anal, se é capaz de engravidar. Então, coisas assim bem... que a gente acha que é simples, mas que para eles era uma dúvida. Para a gente ver o nível até de conversa dentro de casa. Porque a partir de uma coisa dessa que a gente vê a falta de informação que é geral. E uma coisa importante do trabalho dela é que a orientação sexual é um tema transversal dos parâmetros curriculares nacionais. Eles trabalharam de forma interdisciplinar. Quer dizer, a Sheila trabalhou para a produção de textos, para potencializar e aumentar a capacidade linguística, que é a expressão oral, e a expressão escrita. E ainda usou o teatro, não foi, Sheila? Como é que foi usar o teatro? Que é justamente a arte cênica. Porque a gente trabalhou, foram várias etapas. Né? Teve aquela de primeiro coletar as dúvidas através do questionário e da caixa. Depois a gente partiu para as palestras, onde eles foram instruídos, receberam as informações de forma correta. E depois a gente queria agora que eles dessem o retorno. Então, a gente fez uma culminância no ginásio, lá próximo à escola, onde eles iam mostrar o que eles aprenderam para a comunidade. Então, foi aberta a comunidade. Eles mostraram sobre métodos contraceptivos, DSTs, esses temas, sexo oral, sexo vaginal, masturbação, o que era. E aí, fechou a apresentação com uma peça teatral, onde eles tinham uma adolescente grávida e ela tinha um conflito se ela abortava ou se ela ia ter esse filho, onde na peça eles mostravam exatamente o que mais acontece, drama, né? A mãe não queria que ela tivesse o filho, começou a condenar, o pai da criança fugiu, e tudo criado por eles. Foram eles que desenvolveram a peça toda, eles atuaram, produção toda deles. Os professores estavam mesmo só para orientar, foi tudo desenvolvido por eles. Olha, coisa bacana, uma iniciativa muito legal. A gente vai fazer o seguinte, eu vou para o comercial rapidinho e a gente volta já já falando mais sobre gravidez na adolescência e sobre esse projeto sensacional. É rápido. Estamos de volta com a educadora Elizabeth Rodrigues e Sheila Aguiar, coordenadora do projeto Educação Sexual no Centro de Ensino Eugênio Barros, da cidade de Caxias, que tem feito um trabalho educacional muito positivo sobre gravidez na adolescência. A gente estava falando antes, né, da peça que eles fizeram, enfim, do trabalho dos alunos, absorvendo todo esse ensinamento que vocês passaram. Agora eu tenho uma curiosidade, como é que foi a reação dos pais e o impacto na comunidade, uma vez que a escola se propôs a passar todas essas informações para os alunos? Na nossa primeira culminância, eles tiveram uma vergonha muito grande no dia da apresentação. Então, aqueles que tinham que mostrar os métodos contraceptivos, né, tinham que mostrar como é que usar o preservativo masculino. Então, eles estavam muito envergonhados. Ah, mas meu pai vai ver aqui, ele vai ver, minha mãe vai ver. Eu vou ficar com vergonha de explicar isso na frente da minha mãe. Então, foi preciso primeiro convencê-los, mostrar da importância, que não era vergonha, os pais só iam saber que eles estavam tendo essa informação. E, aos poucos, eles foram, alguns perdendo a timidez, porque alguns ainda continuaram tímidos, e aí que a gente foi conseguindo que eles realmente mostrassem.
Outra coisa também interessante é que quando eles iam fazer perguntas, né, para mim, que sou professora de biologia deles, quando eles iam fazer pergunta relacionada a isso, era um papelzinho, e aí eles deixavam lá em cima da minha mesa. Professora, depois a senhora olha isso aqui. E agora eles já conseguem perguntar alguma coisa a respeito do assunto na frente dos colegas. Ainda tem aqueles que sorriem, que fazem a gracinha, mas já tem muitos que já conseguem fazer as perguntas. Ou já me param no corredor da escola para fazer o questionamento. Agora, isso você falou em relação à vergonha do aluno em relação a mostrar para o pai. E o pai de assistir, né? Porque também tem essa relação. Tem. Como é que foi que você sentiu, assim, a comunidade em geral participando? Foi bom. Foi bom? Os pais participaram nessa culminância que a gente fez aberta lá para o ginásio. Os pais estavam lá, eles fizeram questão de se vestir de branco, eles estavam se sentindo os doutores do sexo. Eu brinquei com eles assim. Eles estavam lá todos vestidos de branco. E eles se soltaram. Acho que eles viram lá os colegas eles se sentiram tão importantes que eles se soltaram, foram mostrando tudo numa boa. E os pais, não teve rejeição, não teve crítica dos pais. No outro dia eles chegaram contando que a mãe tinha gostado. Ah, minha mãe me achou bonito de branco, ela disse que aqui quer que eu estude para ser médico. Então a receptividade dos pais foi muito boa. Muito boa. Foi. Eu queria fazer uma pergunta para a Sheila sobre a questão de como ficou a comunidade escolar. O aluno em relação a outro aluno, com a questão da diversidade de gênero e de orientação sexual e da forma de se comportar, do respeito ao aluno e da diferença sexual de um aluno, como foi que ficou o clima na sala de aula e a própria relação dos professores, coordenadores depois do projeto? Elizabeth, uma curiosidade, quando a gente aplicou o questionário, uma coisa que eu percebi, que eu não esperava isso, alguns alunos eles não sabiam o que era o homossexualismo, o heterossexualismo, porque tinha lá, você se considera, aí tinha as opções. Então, professora, o que é heterossexual? O que é homossexual? Que eu achava que eles saberiam exatamente isso. Então, já era uma dúvida deles, eles responderam o questionário. E lá na escola a gente tem o homossexual e eles lidam bem com essa situação. Lógico que tem a piada, que eles são adolescentes, mas os professores, eles ajudam muito nessa questão de, olha, você tem que respeitar seu colega. Tem alguns que são mais atrevidos, né? Eles acabam tirando brincadeira com os colegas do sexo masculino, né? Os homossexuais masculinos. Então, tem essa questão, mas a gente está conseguindo lidar bem com isso. Os professores, a equipe gestora, a gente está contornando as situações, eu acredito, positivamente. Nós recebemos umas questões aqui, perguntando às mães, quer dizer, como devem proceder nesse caso. Exatamente. De gravidez, de menstruação, porque a mãe tem dificuldade até de explicar para a menina o que é uma menstruação. Então, quer dizer, vocês começaram desde aí, não foi? Exatamente. Sugerindo, inclusive, aos pais que fizessem, desde 10 anos, já começar a pegar um livro sobre o aparelho reprodutivo. Minha filha, você sabe o que é menstruação? E aí começar a conversar, porque o grande problema que a escola se antecipou, e por isso a escola se antecipa, é que os pais têm uma dificuldade imensa de vencer o tabu de conversar com o filho sobre sexo. Inclusive, uma mãe perguntou aqui qual é a idade que ela tem que levar a filha ao ginecologista. Tem que levar na puberdade e ir acompanhando, porque os pais sempre acham que os filhos não estão se relacionando. Não é verdade? O que tu observaste lá, Sheila, da idade em que elas iniciam sexualmente? Muito cedo. Muito. Muito cedo, tipo o quê? 15, 14? Até antes Menos? disso. Às vezes que a gente tinha no turno da manhã ensino fundamental. Meninas com 12, 13 anos e elas já estavam em atividade sexual mesmo. Mas a média, o grupo maior é por volta de 15? Isso, 15, 16 anos. Essa Mas é os a pais maioria. sabendo tudo ou Não, escondido? não. Mas esse é o problema Esse é que é o esta problema. pessoa perguntou, a gente poderia esclarecer. A mãe precisa levar uma menina de 15 anos ao ginecologista e na hora até conversar um pouco e aceitar os métodos contraceptivos que ele determinar orientar ou deixar a menina com ele um pouco e sair um pouco da sala, porque o maior problema é que a menina não procura com medo de dizer para a mãe que já iniciou. Isso. A mãe não leva porque é por medo da menina iniciar. E quando chega neste momento de contradição, a menina engravida. Exatamente. E tudo acaba retornando à questão da falta de informação. Tudo é falta de informação. E aí a gente tem vários temas, né?